Olá, eu sou Angela Muni e este é o seu Wall Street Report. E hoje contamos com a presença de Paulo Vieira da Cunha, o principal responsável pela análise de mercados emergentes da Tandem Global Partners. Na quinta-feira, Paulo, recebemos um dado que abalou um pouco o mercado. A China apresentou um inesperado trade deficit. O déficit e a desaceleração econômica chinesa é algo que te preocupa? Não, eu acredito que não. Pelo contrário, eu acho que os últimos indicadores da economia chinesa, inclusive os que saíram hoje sobre produção industrial, investimento e consumo, continuam sendo bastante positivos e eu acredito que esse dado que houve da importação e exportação foi um pouco contaminado pelo ciclo dos feriados. Então eu não vejo ainda sinais de que a economia chinesa esteja deslizando por um patamar que seria preocupante. Então, ainda passando agora, saindo da China, indo para a Europa, mas ainda comentando um dado que chegou na quinta-feira, que foi entregue nesta quinta, o Moody's Investor reduziu o rating da Espanha certo. de A2 para A1. Assim como a China, a situação econômica na Europa e a situação particular da Espanha te preocupa ou não? Sim, não, a situação da Espanha me preocupa muito mais do que a situação da China. E não só a Espanha, mas especialmente também agora no momento Portugal. A verdade é que a Espanha, como uma economia maior, mais robusta, eu acredito que ela não tem esse tipo de perigo. Mas a dificuldade na Espanha é o que eles vão fazer realmente para a reestruturação do sistema bancário. O que foi anunciado pelo Banco da Espanha ficou aquém do que os analistas esperavam e do que eu acho que seria necessário. Eu acredito que as perdas possíveis daquele sistema sejam muito maiores do que foi anunciado, podem chegar a 50, 60 bilhões de euros, e aí então haveria que ter uma resposta diferente de política a nível de toda a Europa, né? Então essa situação da Europa, inclusive o summit, a reunião dos ministros que vai acontecer no final deste mês, continua sendo uma preocupação central para o mercado. Então a Europa deixa a desejar aí na resposta para deixar a economia desses países mais saudáveis? De novo, é uma situação interessante, porque a Europa, em termos reais, da economia real, particularmente a Alemanha, ela está se desempenhando muito bem, está tendo um crescimento até acima do esperado, a taxa de desemprego tem se moderado, a inflação continua em controle, embora é possível que o Banco Central Europeu comece já a normalizar a taxa de juros logo, mas do lado financeiro continuam as preocupações, quer dizer, o sistema bancário europeu continua tendo debilidades que já não existem ou não se espera que existam no sistema americano. Nosso tempo é curto, mas eu queria que você falasse mais sobre um assunto, sobre o Brasil. A Sei. semana passada, a taxa de juros foi mais uma vez aumentada. Eu queria saber se você acredita que a inflação no Brasil, se é um tema que te preocupa bastante e se você acredita que pode reduzir o ritmo de crescimento brasileiro. Não, a preocupação no Brasil é a maior preocupação no momento dentro da economia brasileira, apesar de que eu acho que o próprio regime fiscal ainda não foi ajustado suficientemente, mas a verdade é que o Banco Central está tendo um diagnóstico, ele construiu um diagnóstico muito próprio de como ele interpreta a inflação no Brasil, como ele interpreta o novo poder da política monetária, e há então um descompasso, não é? Eu acredito que possivelmente o diagnóstico deles esteja errado, esteja equivocado, a inflação sem dúvida vai subir, eles mesmos esperam, mas eu não acredito que ela possa cair tão rapidamente no quarto trimestre quanto antecipado, e eu vejo preocupações com o Copom dilatando esse prazo de ajuste, só esperando uma convergência para fins de 2012 e achando que isso não vai provocar repercussões no sistema de formação de preço. Então eu continuo preocupado com a trajetória da inflação e da política monetária no Brasil. Obrigada, nosso tempo é bem curto. Mais uma vez, obrigada por estar no programa e obrigada a vocês pela atenção. Nos veremos em breve em um novo Wall Street Report. Até lá!